capítulo 21, no versículo 1. Gênesis, capítulo 21, versículo 1. É onde nós vamos começar a mensagem de hoje. Vem cá, Graziela. Vem cá você falar, porque eu não lembro de tudo não. Vem aqui. Você estava falando para mim que você foi curado nessa campanha da Rosa, eu não lembro não. Como é que foi que aconteceu? Fala aí. Uns anos atrás, a gente estava noiva ainda, saiu um caroço no meu seio, um caroço grande, e eu fiquei muito, na época eu fiquei com medo, com receio do que poderia ser. A gente estava noiva, a gente conversou, ele falou assim, estava tendo a campanha da Rosa, ele falou, Graziela, faz um chá da Rosa. Aí na época eu brinquei, eu falei, você acha que eu vou fazer o chá da rosa? Como eu vou tomar um chá, né, feito de rosa? Fiquei brava. Ele falou, não, faz, pega 3 pétalas, estou falando na direção de Deus, e faz o chá, que esse caroço vai desaparecer. Quando eu falo assim, eu estou falando na direção de Deus, aí a coisa muda. Aí eu cheguei na minha casa, lavei as pétalas, peguei 3 e deixei ferver um pouquinho e tomei. Tomei só um pouquinho, porque o gosto é muito ruim. Mas eu tomei e acreditei, né? Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor está na direção. E, irmãos, era um caroço que já estava mais ou menos do tamanho de um limão, para vocês terem ideia. Eu apertava, doía. E eu estava com muito medo do que poderia ser. Eu tomei o chá da rosa, eu tinha marcado o médico para outra semana. Passou uns 3, 4 dias, porque já estava visível, de tão grande que estava, sumiu. Aí eu fui na outra semana no médico fazer exame, ele falou, Graziela, não tem nada aqui. Eu falei, mas tinha um caroço. Ele falou, se tinha, sumiu, não tem mais. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Eu lembrei agora, porque eu lembro dela chorando. Eu lembrei agora que quando ela falou para mim, já estava tão grande, igual ela falou, estava o tamanho de um limão mesmo, né? Que eu lembro que ela estava tão preocupada, eu lembro dela chorar, dela falar que não sabia, estava com medo do que podia ser. Mas é o que eu falo, quando a gente fala na direção de Deus, irmão, é outra coisa, diga glória a Deus. É o que eu estou falando, eu não estou falando para você fazer isso, mas busca a direção de Deus. Que inclusive é o que eu vou falar nessa mensagem para você hoje. Porque se Deus fala, Ele cumpre. Quem crê, diga glória a Deus. Ele cumpre, pastor, vamos lá. Olha a coisa quando é falada por Deus. Gênesis 21, quem achou, diga amém. Amém. Gênesis é facinho, não precisa de ajuda não, né? Primeiro livro da Bíblia. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar por ali, ó. Diz assim, ó. E o Senhor visitou a Sara. Agora eu quero que você leia. Leia aí. O que está escrito? Como? Vamos de novo, ó. E o Senhor visitou a Sara. Você lê agora. Exato. E o Senhor fez a Sara. Lê você agora. Então presta atenção nisso aqui. Tudo que Deus fala, Ele faz, Ele cumpre. Mas primeiro Ele tem que falar. Deus não age antes da palavra dEle. Está entendendo, sim ou não? Porque a palavra de Deus e Deus são um só. Nós temos que aprender esse segredo. Tudo que você quer ver, aonde quer que você queira ver o agir de Deus, primeiro você vai precisar de uma palavra. Foi assim desde a criação do mundo. Antes de tudo ser criado, antes de tudo passar a existir, sempre, desde a criação do mundo, antes de tudo veio sempre uma palavra de Deus. Então vou falar o que eu falei no começo, isso aqui é muito forte que eu estou te explicando hoje. Se você entender isso, tem gente que vai ser muito abençoado nessa pregação. Então tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele fala. Veja lá, ó, o Senhor visitou a Sara. Vamos ler de novo? Como tinha dito. Então primeiro Deus falou que iria visitar a Sara, para depois visitar. Depois diz, e o Senhor fez a Sara como tinha o quê? Falado. Então olha para o pastor, não vai acontecer nada na tua vida sem antes você ter uma palavra saída da boca de Deus. Ah, pastor, por que não aconteceu ainda? Fala comigo, porque Deus não falou. Fala comigo, fala, Deus não falou. Fala, se falou eu não ouvi. Ou não prestei atenção. Ou não guardei. Ou não peguei a palavra. Porque antes de você pegar o milagre, você tem que pegar a palavra. Só aconteceu na vida de Sara depois que ela entendeu o que Deus falou e creu no que Deus falou. Deus falou, vou visitar. Ela creu no que Deus falou para depois receber a visita de Deus.
A visita você sabe que foi, né, a gravidez, né? A gravidez, é a visita de Deus na vida de Sara. Então tudo na minha vida e na sua vai ser assim, não vai vir nada sem primeiro vir uma palavra. Deus não faz nada sem antes Ele falar. A palavra de Deus é o que Ele usa para criar. A palavra de Deus sempre vai anteceder a ação de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vou repetir, a palavra de Deus sempre vai anteceder a ação de Deus. Só vai ver a ação de Deus quem primeiro tiver uma palavra de Deus. Por isso tem muita gente que não recebe milagre. Vou falar para você por quê? Porque enquanto o pastor está pregando, não presta atenção. Enquanto o pastor está pregando, está pensando, como dizia a minha avó na morta, bezerra, no feijão que está lá queimando. Será que eu desliguei? Será que eu não desliguei o feijão? Ai meu Deus, que eu tenho que isso para fazer, tem que aquilo. Irmão, presta atenção na palavra. Palavra é coisa séria, não deixa nada tirar a tua atenção. Às vezes o pastor tem que ser até mais chato na hora da palavra, porque se a pessoa não receber a palavra, ela não vai receber mais nada. Porque se eu não recebo o que Deus falou, então eu não posso receber o que Ele vai fazer. Está entendendo, sim ou não? Então presta atenção na palavra. Por que eu não estou recebendo o milagre, pastor? Porque primeiro você não está recebendo a palavra. Ou Deus não falou com você, ou se falou você não ouviu, ou se ouviu não entendeu. Está entendendo, sim ou não? Não entendeu, não guardou, não creu. Se não entende, não guarda, não crê, também não recebe. Por isso a importância da palavra. Por que tem muita gente hoje que não recebe mais milagre? Por que não se vê tanto como se gostaria Deus operando? Porque na hora da palavra as pessoas elas não têm paciência de ouvir. Eu já falei que várias vezes como pastor, de vez em quando chega alguém dizendo: pastor, faz uma oração para mim, porque eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso disso. Eu falo: tá bom, eu vou orar para você, mas você não quer ficar no culto para você ouvir o quê? A palavra, para você aprender, para você receber fé, porque Deus só opera por meio da fé. E eu vou mostrar para você aqui hoje que a fé só se recebe através do quê? Do ouvir e ouvir pela palavra. E eu já expliquei isso, eu vou explicar o que é ouvir pela palavra. Aí a pessoa fala: não, estou com pressa, pastor, que eu não tenho tempo para ouvir a palavra, eu não tenho tempo para ficar no culto, só ora, pastor. Tá bom, eu posso até orar, mas Deus não faz antes de falar. Quem está entendendo, diga amém. Não vai haver agir de Deus sem antes haver o que? A palavra? A palavra de Deus. Se primeiro você não ouvir o falar, você não vai ver o agir. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro, meu irmão, ouça o falar de Deus, para que depois você possa ver o que? Vamos lá, o que? O agir. Vou repetir. Primeiro, ouça o falar de Deus, entenda e guarde o falar de Deus, para que depois você possa ver o que? O agir. Quem está entendendo até aqui, diga amém. De novo, vamos lá? E o Senhor visitou a Sara, como tinha o quê? Como tinha dito. Deus falou primeiro. Depois de novo, e o Senhor fez a Sara, como tinha o quê? Como tinha falado. Ela guardou, ela entendeu, ela segurou e depois ela viu o agir de Deus, ela recebeu. Mas antes de receber o agir, primeiro ela recebeu e creu no quê? No falar, na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Na sua vida não vai ser diferente. Troca o nome de Sara e coloca o seu. O Senhor visitou o Renan como tinha dito. Mas se eu não tenho no meu coração nem o que Deus disse, como é que Deus vai me visitar? Tem gente que está atrasada em relação ao que quer receber de Deus. Às vezes você está querendo receber uma coisa de Deus, mas nem o que Deus disse você tem ainda. Como é que você vai receber um milagre? Se nem o que Deus disse tem no teu coração ainda. Está entendendo, sim ou não? Porque eu tenho certeza que antes de receber a visita, Sara já tinha no coração o dizer, o falar de Deus. Sara, daqui a tanto tempo eu vou te visitar. E ela segurou a palavra e depois ela recebeu a visita. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, o que você está esperando de Deus? Você já tem a palavra primeiro? Não tenho ainda, pastor. Então você tem que buscar essa palavra. Você tem que buscar. Ou Deus vai falar com você por meio da pregação, ou Deus vai falar por meio da leitura da palavra. E não é de qualquer jeito. Não é só o que está escrito. É o que Deus fala pelo que está escrito. Como assim, pastor? Vamos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abra sua Bíblia lá.
O que eu estou te ensinando aqui hoje é muito precioso, irmão. Se você entender, esse culto pode mudar muita coisa na sua vida. Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia lá. Já são versículos conhecidos, mas é um princípio que às vezes a gente precisa lembrar o povo de Deus. São princípios que às vezes o povo de Deus esquece e que faz toda a diferença. Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Deus não age sem antes o quê? Sem antes o quê? Falar, né? Primeiro Deus fala, depois Deus age. Então primeiro tem que ter a palavra, para depois ver o agir de Deus. Olha o que diz Romanos 10, 17. Ele diz: de sorte que a fé, ela é pelo quê? Pelo ouvir. Então eu só ouço aquilo que é falado, né? Você vê, a fé, ela não vem de ver, ela vem do quê? De ouvir, exato. Às vezes, meu irmão, a gente quer ver primeiro para poder crer, não é assim que funciona. Primeiro você ouve, quando você ouve, você não está presente, você não viu, não aconteceu ainda. Está entendendo? O ouvir, fala comigo, ouvir não é ver. Ah, mas se eu ver, eu creio. Não. Ouça primeiro, porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E aí vem o grande segredo, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir diz na minha Bíblia assim, ó, pela palavra de Deus. Não está dizendo ouvir a palavra, está dizendo ouvir pela palavra. Qual que é a diferença, pastor? Presta atenção aqui que eu vou te explicar que tem muita diferença. Não é eu pegar o Salmo 91, 23, o livro de Gênesis, colocar lá para escutar e ficar escutando. Em muitos casos não vai resolver nada. É bom ouvir a palavra? É bom ouvir a palavra, mas não significa que você vai receber fé automático. Está entendendo? Sim ou não? Ó, só escutar a palavra não te faz receber fé automático. Você precisa ouvir pela palavra para receber fé. Como assim, pastor? O que é ouvir pela palavra? Agora olha para o pastor que aqui você vai entender a diferença. Você tem que prestar atenção e receber por aquela palavra o entendimento pessoal que Deus está falando com você. Você tem que receber pela palavra uma revelação de quem? De Deus. É o que o missionário explica sobre saltar aos olhos. O missionário fala assim, ó, a palavra tem que saltar aos olhos para você, tem que fazer sentido para você. Isso é o que gera fé no coração. Quem está entendendo, diga amém. Senão não adianta. Você pode conhecer a Bíblia de cor, de frente para trás, ouvir 50 vezes o Salmo 23, mas se eu perguntar assim para você, o que Deus falou com você no Salmo 23? Ah, pastor, não falou nada. Quer dizer, não adiantou, porque você ouviu a palavra, mas não ouviu pela palavra o que Deus quer te falar. Porque pela palavra Deus pode falar de um jeito comigo, pode falar de outro com ele, pode falar de outro com ele. Cada um pode receber pela mesma palavra, cada um pode receber uma revelação totalmente particular de Deus. E a palavra tem que se tornar pessoal. A palavra para trazer fé, ela tem que se tornar particular. Deus tem que falar com você. E você tem que entender o que Deus falou com você naquela palavra. Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Tem palavras, irmãos, eu vou falar para você aqui, ó. Tem palavras que eu já li várias vezes. Já havia lido várias vezes. Um dia, eu orando, buscando a direção de Deus, eu li aquela palavra e Deus falou, Deus me deu uma revelação tão grande dentro daquela palavra que eu entendi completamente diferente. Eu entendi pelaquela palavra o que eu estava precisando para uma situação específica. Deu para entender, sim ou não? Pronto, aquilo ali, quando eu ouvi, depois eu recebi. Porque antes de Deus fazer, primeiro, antes de Deus agir, primeiro ele vai o quê? Falar. Mas não é falar o que está aqui não, é falar através do que está aqui no teu coração. Você tem que entender, quem tem que entrar aqui dentro, ó. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui. Quem está entendendo, diga amém.
Ah não, pastor, eu pego a Bíblia e fico lendo lá 1, 2, 3, 4 capítulos por dia, mas não entendo nada. Não é assim. Não, eu ponho a Bíblia lá, pastor, no YouTube lá, eu ponho para ficar ouvindo. Tá, não é errado, mas você tem que prestar atenção e entender, falar, Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Porque às vezes ouvindo mesmo, aquilo pode saltar aos seus olhos. Às vezes lendo ali o capítulo, vai lendo com atenção, ali algo, pode ser que o capítulo inteiro não fale no teu coração, mas um versículo específico ali fale com você. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, através da palavra que Deus está falando com você. Tem diferença ou não tem? Sim ou não? Claro que tem, irmão. Se eu fosse perguntar aqui um por um, eu tenho certeza que muitos aqui teriam uma palavra que um dia Deus falou com você de modo diferente, a respeito de uma situação específica. Isso é o que gera fé. E daí que vem o agir de Deus, é daí que vem a resposta, é daí que Deus faz. Porque Deus não age sem primeiro o quê? Falar. Lembra? Deus visitou a Sara como tinha dito. Deus fez na vida de Sara como tinha o quê? Como tinha falado. Então está aí, talvez esse é o problema de muitos de nós. Cadê o que Deus falou? Se não tem no teu coração ainda o que Deus falou, você não vai ver o que Deus quer fazer. Cadê? Cadê a palavra em relação ao teu casamento? Cadê a palavra em relação à tua vida financeira? Cadê a palavra em relação à tua saúde, tua cura? Cadê? Pastor, não tem ainda, então busca essa palavra. Amém, Jesus? Busca. Porque a minha fé, a fé verdadeira só tem uma fonte, é o ouvir pela palavra. Eu posso falar para você, irmão, Deus quer te curar, mas se não for uma palavra inspirada por Deus, não vai adiantar. Você pode até querer que alguma coisa aconteça, tem gente que quer tanto que aconteça que ela põe uma fé. Eu não falo nem que é fé, é um pensamento positivo, né? Porque fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas não confunda a fé com pensamento positivo. O que é pensamento positivo? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas não tem uma palavra no coração. Pode dar certo? Pode, mas pode também dar o quê? Dá errado, porque Deus falou que ia dar certo. Deus revelou uma palavra a você? Não, pastor, mas eu estou pensando positivo que vai dar certo. Mas às vezes é um pensamento só. Um pensamento seu. E quantas vezes dá errado e a pessoa até se frustra por falta de entendimento, fica chateada com Deus. Oh Deus, eu fiquei acreditando tanto que ia dar certo, mas acreditou baseado no quê? No quê? No que alguém te falou, no que o pastor te disse, no que você quis, ou foi numa palavra dada por Deus? Porque se for numa palavra dada por Deus, não tem como dar errado. Quem entendeu, diga amém. Mas se for baseado em alguma coisa que eu quero, pode ser que não dê certo, irmão. E aí eu vou ficar chateado com Deus, frustrado com Deus, mas eu não tenho uma palavra vinda realmente, uma revelação vinda de Deus. A falha não está em Deus, a falha está em quem? Está em nós, está em mim. Olha que outra coisa que eu vou te mostrar. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tem gente que fica atrás de muita coisa, sabe? Cuidado. De vez em quando tinha uma irmã que veio falar para mim: pastor, eu fico lá no TikTok, não sei aonde, vendo lá. E hoje virou uma moda, pastor de TikTok, pastor de não sei o quê, que nunca apacentou uma ovelha na vida, mas diz que é pastor. E ser pastor em TikTok é fácil, é ou não é? Ser pastor em internet é fácil. Ser pastor sem ter que apacentar ovelha, sem ter que estar ali cara a cara com o rebanho é fácil. Você pode falar o que você quiser, ninguém vai te confrontar depois. Eu não estou falando que Deus não possa usar, mas presta atenção, cuidado. E às vezes a pessoa, para ter ali uma, vamos dizer, uma aceitação, ela começa a falar assim: olha, você que está abrindo essa mensagem agora, ou você que chegou aqui agora, você que está rolando esse feed, Deus manda te dizer que vai acontecer. Será que todas as vezes é uma palavra inspirada por Deus? Será? Está entendendo, sim ou não? Porque nem sempre, irmão. Você tem que ver, eu vou te ensinar hoje, eu tenho que te ensinar, você tem que amadurecer. Porque o povo de Deus tem que amadurecer. Não posso ficar só lá, porque eu estava lá, né? Um exemplo, vou colocar uma coisa bem absurda, que eu até falei um tempo atrás aqui. Vamos dizer que a mulher quer o marido da outra, um exemplo, tá? Vou colocar uma coisa bem absurda para você entender. E ela pensa assim: não, ele tem que ser meu, porque a mulher dele não trata ele bem. Deus, fala comigo, vai dar certo. Aí ela passa no TikTok e o pastor está lá falando: Deus vai fazer o que você pediu, vai te dar o marido da outra?
Hã? Quando que Deus vai fazer isso? Quando? Mas tem gente de mente fraca, imaturo, que porque ela está pensando aquilo, e um pastor sem juízo fala assim, Deus vai te dar o que você pediu. Ela não pode pensar que é o marido da outra? Sim ou não? Pode. Ah, pastor, mas isso é absurdo. Meu irmão, eu não duvido do ser humano. Tudo ele pode achar que é Deus. Sim ou não? E às vezes vai se frustrar, porque Deus nunca vai fazer isso. Como é que eu sei quando é Deus falando? Porque o que eu falei, Deus só vai fazer o que Ele falou. Deus visitou a Sara como Ele tinha o quê? Dito. E fez na vida de Sara o que Ele tinha falado. Tá, vamos lá. Hebreus 11:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas o quê? Maneiras. Antigamente Deus usava o Urim e Tumim. O que era Urim e Tumim? Eram pedras que o povo jogava ali, que aí dali, alguns dizem que vem aí os búzios e tudo mais, para saber se era Deus falando ou não, dependendo de como caía lá, era Deus confirmando ou não era. Deus falava por sonho, Deus falava por profecia, Deus falava de muitas maneiras. Dali, está escrito, ó. Ele diz, 1:1, tá? É 1:1, é o versículo que estava mesmo, aí. Havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, por quem, igreja? Pelo Filho. Olha para o pastor, quem que é o Filho? Jesus. Jesus é o Filho, sim ou não? E quem é Jesus na Bíblia, você lembra? João capítulo 1, verso 1, põe para mim ali rapidinho, a gente já volta aí em Hebreus, tá? Não precisa você abrir não. João 1, meus amigos têm que ser rápido aí hoje para me ajudar. João 1, olha lá, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Vamos trocar para ficar mais fácil, o que é o verbo? Põe na linguagem de hoje. No começo, aquele que é o quê? Que é a palavra, já existia, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Pula para o versículo 14 agora, ó. Acho que é o 14. A palavra se tornou um ser humano, e o quê? Morou entre nós, cheia de amor e verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único de quem? De quem está falando, igreja? De Jesus. Então Jesus era quem? A palavra. Volta lá em Hebreus 11:1 de novo, pode deixar na linguagem de hoje, tá? Olha lá, Hebreus 11:1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Versículo 2, olha agora. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Quem que é o Filho dele mesmo? A palavra, Jesus. Então hoje, olha para o pastor, hoje Deus fala por meio do quê? Do Filho. Quem que é o Filho? A palavra, Jesus. Então como é que eu sei, pastor, que é Jesus falando? Tudo o que Deus fala é por meio de Jesus e por meio da palavra. E se alguém for usado, eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas, viu, irmãos? Eu já tive experiências assim. Deus usa alguém chegar e falar em nome do Senhor e realmente ser verdade. Mas presta atenção, tudo que Deus fala nunca vai ser fora do quê? Da palavra. E tem mais. Se Ele usar alguém, ou se Ele falar por sonho, Ele se falar de qualquer maneira, Ele vai confirmar aonde? Na palavra. Você tem que ter uma palavra. Sem isso aqui não adianta. Quem está entendendo, diga amém. Não tem como. Porque aí você vai se frustrar. Porque Deus só faz depois que Ele falar. E o que Deus falou está aqui, ó, não vai mudar. Aqui está fechado o livro. A Bíblia até diz, sai daquele que mudar um tio, uma vírgula, né? Do que está aqui, porque já foi fechado, ninguém pode mudar mais. Então tudo que Deus falou e vai falar, agora está onde? Está aqui. Se Ele usar alguém fora daqui, tem que confirmar com o que está aqui. Vai ser confirmado aqui. Se Ele falar em sonho, vai ser confirmado aqui. Se Ele falar em profecia, tem que ser confirmado aqui. E aí, meu irmão, quando você tem uma palavra aqui falada por Deus, você pode esperar o agir de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então vou te perguntar de novo, você tem uma palavra já? Pastor, não tem ainda. Então talvez era isso que estava te faltando para você viver o milagre, para você ver o agir de Deus também. Amém, Jesus? Você já tem uma palavra? O que é que você está esperando de Deus hoje? É uma cura, pastor. Você já tem uma palavra?
Ah, pastor, eu conheço a Bíblia. Irmão, conhecer, está bem, eu conheço a letra, mas tem que ter uma revelação viva. A palavra tem que se vivificar no teu coração e você saber que Deus está falando com você naquele caso específico. Isso quando acontece é muito forte. Quem já teve essa experiência de saber assim, da palavra ser para você naquele caso? Quem já teve essa experiência? Você não tem, é inconfundível. Você fala, não, Deus está falando comigo. Não, isso aqui Deus está falando comigo em relação a isso aqui, ó. Pode até ser no TikTok. Pode acontecer, pode, mas cuidado. Pode até ser lá na rede social. Pode, pastor, pode, estou dizendo que Deus não use, mas tem que ser confirmado pelo que está aqui, para você não viver, olha para o pastor, igual muitos estão vivendo aí hoje, atrás de profecia. Aí deixa eu ir lá naquela irmã que revela para ver o que ela me fala. Aí agora na outra igreja lá está revelando, corre lá. Aí o outro fala para você, vamos lá que naquela outra igreja tua irmã que fala a tua vida inteira. Mas não quer ouvir o quê? A palavra. Está aí, meu irmão. Então nós precisamos amadurecer. Nós precisamos voltar aqui, ó, para a palavra e entender que Deus não age sem primeiro falar. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu vou te mostrar o outro lado. Agora quando Deus fala, irmão, meu irmão, quando você tem uma palavra que você não tem dúvida que saiu da boca de Deus, pode passar o tempo que for, pode estar dando tudo errado, pode, você está vendo, pode estar tudo ao contrário do que Deus falou, mas fica no que Deus falou, porque vai acontecer. Diga glória a Deus. Agora eu já estou falando com quem tem uma palavra. Se você não tem, busca. Agora se você já tem, eu vou dizer uma coisa para você, fica firme no que Deus te falou. Porque tem gente que escuta, meu irmão, que recebe a palavra e deixa a palavra cair por terra. Desanima, enfraquece, não. Segura o que Deus te falou, porque se você já tem uma palavra, meu irmão, pode acontecer o que for, o que Deus falou vai se cumprir. Quem crê, diga glória a Deus. Quer ver rapidinho, vamos lá. Números capítulo 23, versículo 19. Agora eu vou falar com quem já tem uma palavra. Quem está entendendo essa mensagem hoje, diga glória a Deus. Essa mensagem hoje é muito poderosa em relação ao ensinamento, irmão. Você precisa aprender o jeito certo. Números capítulo 23. Pastor, eu tenho uma palavra. Um dia eu estava lendo a Bíblia, um dia eu estava escutando a pregação, foi num culto aqui, o senhor mesmo que pregou, ou foi outro pastor, foi um pastor que já faz anos que passou aqui, foi o missionário, pastor Jaime, ou eu que estava lendo, ou você, sei lá, não sei. Mas você sabe porque sabe e ninguém tira do seu coração quando é Deus que fala com você. Diga glória a Deus. Eu tenho, pastor. Foi tal dia, eu lembro como se fosse hoje, foi tal versículo, tal palavra. Deus falou claramente comigo, um exemplo, tá? Que eu ia engravidar. Sei lá, então fica na palavra. Porque Deus visitou Sara, mas primeiro Ele falou com ela. Deus falou comigo, pastor, tenho certeza que Ele ia me dar uma empresa, eu ia ser um empresário. Deus falou, então pode estar tudo virado, ao contrário, mas pode ficar firme que Deus vai fazer. Não, pastor, Deus falou comigo na palavra que o meu filho seria um homem de Deus, minha filha que hoje é perturbada, demoniada, mas Deus falou comigo que ele seria um homem de Deus, então pode acontecer o que for, fica naquilo que Deus falou. Por quê? Olha o que diz ali, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, e não o quê? E não faria, ou falaria, e não o quê? Olha para o pastor, tem outra coisa a respeito de Deus. Tudo que Deus vai fazer, primeiro Deus fala. E olha para o pastor, Deus não fala à toa. Deus não fala uma coisa que Ele não vai fazer. Tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele fala. E tudo que Ele fala, depois Ele faz. Porque Deus não joga a palavra fora. A Bíblia diz, se eu não me engano, acho que é Isaías, que fala que palavra nenhuma que sai da boca do Senhor, volta para Ele o quê? Vazia. Deus não fala à toa, hein? Presta atenção, se você recebeu uma revelação de Deus, uma palavra, Deus não estava brincando com você não, irmão. Se um dia Deus falou com você pela palavra, Ele não estava zombando com você não. Eu disse, tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele fala. Só que Deus também é o seguinte, tudo que Ele fala, depois Ele vai fazer. Você pode ter certeza. Acho que é Isaías, eu não sei, consegue achar aí para mim? Que fala, palavra nenhuma saída da minha boca, deixa eu procurar aqui. Eu não tinha preparado isso não, mas glória a Deus. É Isaías, acho que 55, deixa eu ver aqui.
ou 45, deixa eu ver. Jesus, me ajuda a lembrar aqui. Eu acho que é 55. 55, 11. Eita glória. Isso aqui eu não tinha preparado não, ó. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Vamos ler juntos lá, ó. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Diga glória a Deus. É aquilo, ó. Deus é assim, ó. Ele não faz sem falar. Só que depois que ele falou, irmão, ele faz. Ele não faz sem falar, mas se ele falar também, ele vai fazer. Tá ali, ó, Deus não joga a palavra fora. Então presta atenção, toda vez que você receber uma revelação de Deus, não trata isso como qualquer coisa. Eu tenho até preocupação, eu até falo, eu gravo mensagem não é só para os outros ouvir não, tem coisa que eu gravo até para mim mesmo. Para mim não esquecer, eu anoto, eu marco, eu tenho meu caderninho aqui, ó, tem coisa que eu tenho um cuidado, porque tem coisa que é muito preciosa, porque se Deus falou, não foi à toa. Está entendendo, sim ou não? Deus não vai te abrir os olhos a respeito de uma palavra à toa. Ah, peraí, eu sempre li isso aqui, eu nunca tinha entendido, por que agora eu entendi? Por que agora esse negócio fez assim, abriu assim o meu entendimento em relação a essa palavra? É porque Deus quer o quê? Deus quer fazer. Aí é que eu tenho outro erro também. Tem gente que trata de qualquer maneira, né? Pega aquilo e deixa cair no esquecimento, não deixa não. Porque aí vai vindo as lutas, vai vindo as dificuldades. Lá no sermão do semeador, Jesus fala na parábola, né, do semeador, Jesus fala que quando vem a palavra, geralmente as aves do céu vêm e tentam tirar, roubar do coração. As aves do céu são quem? São os demônios, porque aquela palavra ela vai dar fruto. Deus não fala à toa, para jogar a palavra ao ar. Deus fala porque Ele quer o quê? Ele quer fazer. Então está ali, ó. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e diz no final, e prosperará naquilo para que a enviei. Ô meu irmão, Deus não manda a palavra para morrer à toa, para não dar em nada. Deus não fala para morrer na parede, Deus não fala para morrer no teto, para morrer no chão. Deus fala para cumprir o que Ele falou. Vai acontecer, pode passar o tempo que for. Segura a palavra. Deus te falou a respeito do teu filho, segura essa palavra. Deus te deu uma palavra em relação à tua cura, pode o médico falar que piorou, mas segura essa palavra. Amém, Jesus? Pode, pastor, a coisa foi pior. Segura a palavra, porque Deus fala, e quando Ele fala, a palavra dele não pode voltar o quê? Vazia. Para a gente encerrar, vamos lá em Josué 21, 45. Isso aqui é muito forte. Marca esse versículo aí, ó. Josué 21, 45. Quem está entendendo essa mensagem hoje, diga glória a Deus. Vamos lá, Josué 21, 45. Então a fidelidade de Deus está no que Ele diz, irmão. Primeiro você tem que ter o que Deus diz, para depois ter o agir de Deus. E depois, se tiver o que Deus disse, acabou. Você vai ter o agir de Deus, é questão de tempo. Amém, Jesus? Ele diz assim, ó, palavra alguma falhou. Olha isso. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Lê você o finalzinho, por gentileza. Tudo se cumpriu. Quem crê que Deus não dá a palavra à toa, diga glória a Deus. Irmão, se foi com Israel, vai ser com você, vai ser comigo. Mas tudo, pastor, tudo, marca, anota, segura no coração. Se é uma revelação dada por Deus, irmão, vai se cumprir. Não tem nada mais forte que uma palavra dada por Deus. Tudo, está ali, ó. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que Deus falou, que o Senhor falara à casa de Israel. Deus não falou uma coisa só não, de tudo que Deus falou, e Deus falou várias coisas, tudo Ele fez. Tudo, está ali, ó, no finalzinho. Tudo se cumpriu. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero que chegue lá no final da sua vida, eu quero que chegue no final da minha também, e lá no final eu possa falar assim, em nome de Jesus, tudo que Deus me falou, se cumpriu. Diga glória a Deus. Deus falou que ia fazer isso, Ele fez. Deus falou comigo uma vez a respeito disso, Ele fez. Deus falou com isso, disso, Ele cumpriu. Irmão, não quero ver você chegar no final da tua vida lá e falar assim,
Quando eu era jovem, Deus falou comigo pela palavra que Ele ia fazer isso, isso, isso na minha vida. Nunca se cumpriu. Irmão, o erro não está em Deus. Talvez você não perseverou na palavra. Ou não foi Deus que falou, ou você não segurou. Porque se Deus falou, tudo que Ele está te falando hoje, Ele vai cumprir. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.